Olá, bem-vindos ao canal Monitoria Universitária. Eu sou o Emerson Isidório e hoje nós vamos resolver o 19º exercício do primeiro capítulo do livro de Mecânica Estática para Engenharia, do autor Hibbeler. Vamos lá, certo? Usando as unidades básicas do Sistema Internacional, mostre que a equação 1.2, no caso a equação 1.2 está aqui, isso aí você encontra folheando o livro, segunda equação do capítulo 1. É uma equação dimensionalmente homogênea, ou seja, a unidade de medida que você tem de um lado é a mesma unidade de medida que você tem do outro lado. Que nos dá a força em newtons. E depois disso, determine com 3 algarismos significativos a força gravitacional, Fg, que atua entre duas esferas que se tocam. A massa de cada esfera é de 200 kg e o raio é de 300 milímetros. Então vamos lá? Olha só, quando ele fala assim, uma equação dimensionalmente homogênea, significa que eu tenho essa equação aqui, tá? Que é essa que é a equação 1.2, é da força gravitacional. Força gravitacional é igual a constante, constante gravitacional multiplicado pela massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2 dividido pelo quadrado da distância. Então ele está falando aqui de usar as unidades básicas para mostrar que a mesma unidade de medida que eu encontro aqui é a que eu encontro aqui. Então vamos entender primeiro qual que é aonde que nós temos que chegar. Nós sabemos que a força ela é medida em Newton. Mas o que é o Newton? O que é o Newton? Ora, se você pegar a equação da força, você vai ver o seguinte. Qual que é a equação da força que você aprendeu lá na física do ensino médio? Força é igual a massa vezes aceleração, E como que nós medimos a massa? A massa é medida em quilograma, e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Certo? Então significa o quê? Quando nós dizemos, se nós estamos querendo provar que essa equação ela é dimensionalmente homogênea, a unidade de medida que eu tenho aqui, que no caso é quilograma, vezes metro por segundo ao quadrado, que é o que equivale ao Newton, é a mesma unidade de medida que tem que sair disso aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar essa equação, mas unicamente no campo da análise dimensional. Ou seja, eu não vou botar números, eu vou trabalhar unicamente com as unidades de medida. Então, quais são as unidades de medida que eu tenho? Eu tenho a unidade de medida da constante gravitacional, que é tudo isso aqui, metro cúbico por quilograma vezes segundo ao quadrado, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou colocar, no lugar do G, tá? Quilograma não, desculpa. Perdão. Metro cúbico por quilograma vezes segundo ao quadrado, certo? Então, isso aqui é a unidade de medida da constante gravitacional. Agora, M1, massa. Massa ela é medida em quilograma, Então, no lugar, isso aqui tudo é o G, tá? A unidade de medida do G. A unidade de medida de M1 é quilograma, kg, tá? A unidade de medida do M2 é outro quilograma, então vou ficar G aqui. E R ao quadrado, a distância, medida em metro. Então vai ficar metro ao quadrado. Tá? Então aqui eu vou ter o seguinte, eu vou simplificar agora. Tá? É como se eu estivesse trabalhando potências. Tá? Potência de mesma base. A diferença é que a base aqui não é um número, é uma letra. Então olha só, divisão de potência de mesma base, M e N. Eu mantenho a base, subtraio o expoente, Então eu tenho 3 menos 2. Vai sobrar o M elevado a 1. Onde que eu vou botar esse M elevado a 1? No lugar, seja numerador ou denominador.
que possui o m com maior expoente. Onde que está o m com maior expoente? No numerador, né? Na parte de cima. Então, eu vou colocar aqui m, tá? De metro, porque aí eu simplifiquei esses dois. Eu posso cortar um quilograma com outro quilograma, aí vai ficar m, quilograma, tá? Metro, quilograma, dividido por, né? Segundo ao quadrado. Tá vendo? Então, quando eu trabalho unicamente com as unidades de medida de cada uma das grandezas que envolvem a equação da força gravitacional, eu chego exatamente em metro, quilograma por segundo ao quadrado, que é a mesma coisa da unidade de medida do Newton, tá vendo? É quilograma, metro e segundo ao quadrado. Como é uma multiplicação, a ordem dos produtos não altera o fator, né? Então tá certinho, tá comprovado que essa equação ela é dimensionalmente homogênea, porque a mesma unidade de medida que sai daqui é a mesma que eu tenho aqui, tá bom? Qualquer coisa vocês perguntam aí nos comentários. Agora, vamos para o item B. Ele fala assim, ó. Determine com 3 algarismos significativos a força gravitacional que atua entre duas esferas que se tocam. A massa de cada esfera é de 200 kg e o raio de cada esfera, no caso, né, 300 milímetros. Então, eu vou colocar aqui item B. Nem tem item B no enunciado, né? Mas só para ficar claro, né? Então, aqui eu vou fazer uma separaçãozinha aqui, né? Que aqui vai ser item B. Tá? Fazer uma separaçãozinha aqui. E você vai fazendo tudo com carinho, vai acontecer. Então, aí, o que nós temos? Nós temos duas esferas que se tocam. Gente, eu movi toda a luz aqui, espero que vocês estejam vendo ainda. Só vou descobrir no final, porque eu não vou parar a gravação não. Cada uma delas com um raio aqui de 300 milímetros, né? Eu preciso calcular a força gravitacional, né? A força gravitacional, nós acabamos de ver que ela utiliza a distância, esse r ao quadrado, ele tem que ser medido em metro. Então, esses 300 milímetros, eu vou ter que transformar eles em metro. Então, 300 milímetros, aí para metro. Para metro, eu vou pegar os 300 e vou dividir por 1000. Aí vai ficar 0,300 metros. Ok? Agora, qual que vai ser a distância? Eu tenho que ter comigo o seguinte, que a distância que eu vou utilizar é a distância do centro de uma esfera para o centro da outra esfera, né? Porque a força gravitacional, ela vai apontar para o centro. Ela vai sempre apontar, né, para o centro. No nosso caso, ela aponta, ela tem a direção para o centro da Terra, né? No caso da esfera, uma esfera está sendo atraída para o centro da outra esfera. Então, se aqui eu tenho 300 milímetros, aqui eu tenho outros 300 milímetros. Então, a distância de um centro para outro centro é 600 milímetros, que dá 0,600 metros. Tá certo? Então, vamos pegar aqui, vamos substituir agora na equação. Então, eu vou ter aqui que a força gravitacional ela vai ser igual à constante gravitacional, 66,73 vezes 10 a menos 12, multiplicado por 200, vezes 200, dividido, tudo isso dividido para 0,600 elevado ao quadrado. Tá bom, gente? Vamos jogar isso na calculadora e ver quanto que dá. Nem lembro mais. Vamos ver.
66,73, 10 menos 12. Aí isso aí vezes 200, vezes outros 200. Aí dividido por, abre parênteses, 0,600 elevado ao quadrado, fecha parênteses. Então isso aqui vai dar 7,41 vezes 10 elevado a menos 6 Newton, tá? Ele nem fala de prefixo, ele não fala de nada. Ele só fala de utilizar 3 algarismos significativos. Seria 7,414444. Então, não chegar a arredondar isso aqui para 2. Então é isso, gente. Espero que tenha sido de utilidade para vocês, tá? Espero que tenha dado para entender, principalmente essa parte aqui. É uma parte que eu gosto muito. Mas eu não sei realmente se ficou claro aqui para vocês. Espero que tenha ficado. A mesma unidade de medida que eu tenho aqui é a que eu tenho aqui, tá? E a equaçãozinha é só jogar na equação aqui, tá? A força gravitacional aponta de um centro de uma esfera para outra. Por isso que a distância que eu uso é 0,600 e não 0,300. E é isso aí, gente. Nos vemos no próximo vídeo, que vai ser o último exercício desse capítulo. E aí nós vamos passar para o segundo capítulo. Até mais.